Com uma carreira marcada pela excelência na investigação e no ensino, obteve o título de agregado em Estudos de Literatura e de Cultura em 2022. Atua nas áreas de humanidade, com ênfase em línguas e literaturas, e tem coordenado e participado ativamente de uma série de projetos de pesquisa. Já liderou diversas ações integradas e colaborou em 12 projetos internacionais, construindo uma sólida rede de cooperação científica. É autora de uma expressiva produção científica, com 50 artigos, 60 capítulos de livros, 24 obras publicadas, além de 7 entradas de dicionários em 25 recensões críticas. Também coordenou 10 volumes coletivos e recebeu distinções pelo seu contributo acadêmico. Entre suas obras, destacamos o Teatro Completo de Camões, Sonetos da Marquesa de Alorna, uma antologia improvável e Escritos do Cárcere. Professora Wanda, passo-lhe a palavra. Boa noite. Tenho que começar por agradecer as generosíssimas palavras da professora Andreia e queria muito expressar a minha gratidão pelo convite, pelo honroso recebimento aqui em mais um congresso da Abraplip, uma associação que eu tenho tido o prazer e a honra de ter podido acompanhar ao longo do tempo. E vou passar imediatamente à leitura do meu texto. Muito bem. No último livro que publicou nos anos 90 do século passado, intitulado Dames du XIIe siècle, Damas do século XII, o historiador Georges Duby apresentava a história das mulheres como e agora cito, um território difícil cujos limites recuam constantemente. A expressão parece descrever uma espécie de objeto em fuga, de contornos voláteis, uma condição que o historiador atribui à escassez dos dados conservados e à natureza quase exclusivamente textual e indireta das fontes acessíveis. Depois de observar que só há registros relativos a um pequeno número de mulheres que viveram na proximidade do poder e que a informação disponível, escrita por homens, registra, acima de tudo, o olhar deles, o sistema de valores masculino e o lugar que o poder masculino atribuía na época às mulheres, Georges Duby conclui, e é uma tradução minha da sua citação: resignemo-nos. Não aparece nada do feminino que não seja através do olhar dos homens. Mas será que, no fundo, as coisas mudaram assim tão radicalmente? Ontem, como hoje, a sociedade só mostra de si mesma o que diz, e é, talvez, sobretudo, aquilo que não diz que permite vislumbrar as suas estruturas. A consciência da inacessibilidade da experiência feminina do passado e da permanência do predomínio dos discursos masculinos nas raras fontes que sobre ela se debruçam, que manifesta Georges Duby nesta afirmação, servir-me-á de ponto de partida para a reflexão que me proponho aqui desenvolver. No que diz respeito à informação disponível sobre as mulheres, em comparação com a Idade Média, o século de Camões pode ser visto como uma época de abundância. A pesquisa no site, eu não pus aqui a informação sobre o site porque tive medo de sair do data show, perder-me na internet e voltar, mas o endereço do site é www.escritorasemportugues.com. Então, a pesquisa no site escritorasemportugues.com identifica 40 nomes de mulheres nascidas no século XV,
sobre as quais foi possível ter informações de que escreveram. E essas mulheres nascidas no século XV, os textos delas são já publicados ou circulam no século XVI. E 35 escritoras nascidas e ativas no século XVI. Ou seja, para o longo século XVI temos um conhecimento de cerca de 75 nomes, mas não sei se temos muito mais do que os nomes, não é? E com efeito, para as mulheres portuguesas do século XVI, além de discursos e representações masculinas produzidos sobre elas, podemos contar com textos e representações produzidos pelas próprias. Isto é uma grande novidade. Entre esses discursos de autoria feminina, contam-se algumas dezenas de motes lançados em contexto cortesão para serem glosados como jogo de sociedade. É a maior parte dos textos que temos do início da primeira metade do século XVI, da autoria feminina, e encontram-se publicados no Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende. Algumas cartas em latim e também, apesar de mais raras, cartas de conselhos, elencos de máximas, regras de conduta, textos poéticos e filosóficos em latim, traduções de obras historiográficas e devocionais feitas diretamente desta língua, obras de vocação pedagógica destinadas à edificação de quem não dominava a língua latina, com destaque para as mulheres. A língua latina que era, então, como se sabe, a porta de acesso à cultura erudita por excelência. Apesar de relativamente pouco numerosos antes da expansão da vida conventual a que se assistiu a partir do Concílio de Trento, conhecem-se também alguns relatos de fundação de conventos, vidas de santos e poesia devocional redigidas por religiosas com ligações à corte também deste período. Note-se, no entanto, que a proximidade com o leitor que a existência destes escritos de autoria de mulheres portuguesas parece indicar é apenas aparente. Os seus textos encontram-se configurados pelo lugar a partir do qual escrevem. E esse lugar é definido a partir do género. A própria escolha dos modelos de escrita, das tipologias textuais e dos assuntos a tratar, a opção por se exprimirem em latim ou em vernáculo e até o facto de se remeterem ao silêncio está condicionado pelo facto de se tratar de sujeitos de escrita do género feminino. Assim, a relativa abundância, em relação à Idade Média, não é, de vestígios da presença de mulheres instruídas no universo cortesão português desde as primeiras décadas de 500, constituiu um poderoso estímulo para os biógrafos camunianos, uma vez que me propus falar das mulheres da época de Camões. Pero de Maris, o primeiro a tentar compor uma biografia de Luís de Camões em 1613, foi publicada, como sabem, numa edição dos Lusíadas, avança a possibilidade de que Camões tivesse sido obrigado a abandonar Lisboa devido e a expressão que ele usa é amores no passo. Uma conjetura que apelou à imaginação da posteridade. A leitura literal da poesia lírica camuniana levou gerações de críticos à busca de possíveis amadas do poeta, entre as senhoras que poderiam ter-se cruzado com ele. Os seus nomes foram recolhidos em epígrafes de poemas, em genealogias contemporâneas e em interpretações de passagens de obras atribuídas ao autor dos Lusíadas. Ainda que não seja possível comprovar a existência de um relacionamento entre essas senhoras e o poeta, as hipóteses multiplicaram-se ao longo do tempo. A lista das supostas amadas de Luís de Camões
contempla pelo menos, tanto quanto pude recuperar, 12 nomes. Se puder mostrar, temos aqui uma lista, uma Isabel Tavares, que seria parenta do poeta, Catarina de Ataído, chamei-lhe Catarina de Ataído porque há várias com o mesmo nome, uma que seria filha de Álvaro de Sousa, outra filha de Dom António de Lima, a outra irmã do Dom António de Noronha, da Casa dos Condes de Linhares, também a mãe desta, a Dona Violante de Noronha, a infanta Dona Maria, que é a última filha do rei Dom Manuel, Dona Francisca de Aragão, Guiomar de Blasfé, que na verdade o nome dela era Blasfeld e que é adaptado ao português, a Bárbara Escrava, que também nós não sabemos quem ela era, Dinamene, é uma hipótese avançada e muito defendida por Afrânio Peixoto, uma moça china, que é o que diz Diogo do Couto, não lhe dá nome, na Tércia, que seria o criptónimo de Catarina, mas é uma outra Catarina, filha do Conde de Castanheira, e assim vai. Ora, logo nas primeiras edições das Rimas de Luís de Camões, publicadas em 1595 e também na edição de 1598, figuram glosas de um mote e de um dito de Dona Francisca de Aragão. O mote é "mas porém a que cuidados", que o poeta glosa em várias estrofes, que ele diz que podem ser lidas de várias maneiras, e também um poema que tem como epígrafe a indicação "a uma senhora que lhe chamou cara sem olhos". E como existe uma coleção de pequenas histórias e ditos que circulavam na corte, é um manuscrito que está na Biblioteca de Congresso, e há um outro também na Biblioteca Nacional de Lisboa, e entre estas histórias figura uma história em que Dona Francisca de Aragão lhe teria dito, por causa do problema da vista, que ele era uma cara sem olhos. Então há essa associação com Dona Francisca. E também uma brincadeira que nós sabemos que existe a partir também de uma epígrafe de um poema passado com Dona Guiomar Blasfé, que tinha queimado o rosto com uma vela, e ele então, o poeta, faz um poema aludindo a essa circunstância e jogando com a ideia da queimadura de amor, a queimadura da vela, e assim vai. Mas a verdade é que sabemos muito pouco sobre estas mulheres. Aliás, da maior parte das mulheres elogiadas pelos contemporâneos como as mais sábias, as mais virtuosas e as mais cultas, como Joana Vaz, professora de latim de várias princesas e damas da corte de Dom João III, Maria de Menezes, filha do poeta João Rodrigues de Sá Menezes, que tem vários poemas no Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende, de Dona Catarina de Bragança, neta de Dom Manuel I e filha do infante Dom Duarte, ou da própria Dona Francisca de Aragão, tão celebrada por Luís de Camões e por outros poetas da sua geração, como Pedro de Andrade Caminha e Dom Manuel de Portugal, por exemplo. Nenhuma destas, de todas elas, não chegou até nós nem uma linha, apesar de tanto elogio e de tanta celebração dos seus contemporâneos. Para entender esta ausência de vestígios de escrita de mulheres cuja cultura e instrução foram elogiadas pelos contemporâneos, pode ser interessante recordar um dito registado por Dom Francisco de Portugal, um homem que nasceu em 1585 e, portanto, viveu uma grande parte da sua vida durante a dominação espanhola, portanto, na monarquia dual, e escreveu uma obra chamada Arte de Galanteria, em castelhano, que foi publicada em 1670, mas foi escrita antes de 1640. Então, Dom Francisco de Portugal atribui a Dona Maria de Parma, a outra filha do infante Dom Duarte e neta de Dom Manuel I, o dito seguinte, é um pequeno mote, que diz assim: se soubera fazer trovas de que me satisfizera, ainda assim as não fizera. Ou seja, é preferível calar a expor o próprio talento.
Assim, entre o investigador e as mulheres do século de Camões, interpõem-se, além dos silêncios das fontes e das barreiras que representam as idealizações masculinas do lugar do feminino, as manobras de ocultação acionadas pelas próprias, que se conjugam, no caso das mulheres que chegam a assumir o discurso, com a busca de estratégias indiretas, mais ou menos discretas, destinadas à construção e à projeção de uma voz autoral própria. Um olhar atento sobre a relação entre mulheres e cultura escrita no Renascimento português revela que entre os finais do século XV e ao longo do século XVI se observa uma diferença quantitativa em relação aos dados disponíveis. A partir da primeira década de 500, o número de fontes que mencionam mulheres aumenta exponencialmente, com destaque para referências à instrução e à erudição de algumas senhoras ligadas à corte. No caso português, a difusão das atividades de leitura e da escrita femininas parece ter acompanhado a difusão do livro impresso. Ora, a expansão da leitura silenciosa, como se sabe, acompanhou o aumento da posse individual de livros e o advento da imprensa de tipos móveis no Ocidente impulsionou a constituição de bibliotecas, aquilo que nós podíamos hoje chamar bibliotecas privadas, em contexto laico. Mas é importante ter presente que o elevado preço dos livros neste período inicial restringiu a posse destes acervos bibliográficos a indivíduos posicionados em lugares sociais excepcionais. Os reis, os príncipes, os altos dignitários. Não é, ter uma biblioteca não é para toda a gente. No caso português, conhecemos algumas bibliotecas importantes neste período, reunidas por personagens femininas. A melhor conhecida e mais estudada é a que pertenceu à rainha Dona Leonor, que nasceu em 1458 e morreu em 1525, é a protetora de Gil Vicente, foi mulher de Dom João II. Além de ter formado a sua própria biblioteca, esta soberana foi responsável pela impressão de uma das obras-primas da imprensa portuguesa, a Vita Christi, publicada em 1495, e patrocinou a edição da tradução portuguesa de uma obra em que se defende a dignidade e as capacidades das mulheres, O Espelho de Cristina, da autoria de Christine de Pizan. José de Pina Martins, que muitos de vós conheceram, considerava a primeira bibliófila. À rainha Dona Maria, segunda mulher de Dom Manuel I, atribui-se também a posse de uma coleção de livros. E, na geração seguinte, são conhecidas as bibliotecas da rainha Dona Catarina da Áustria, temos aqui um retratinho para lavar a vista, e da infanta Dona Maria, de que também temos um retrato. São retratos muito bonitos e, se nós olharmos com atenção, também percebemos que são retratos de circunstância. E se olharmos para os rostos das mulheres retratadas no Renascimento, vamos encontrar uma expressão que é sempre mais ou menos a mesma, o mais neutro possível. É quase como se eu souber fazer trovas de que me satisfizera, ainda assim as não fizera, não é? Há um mecanismo em que parece que temos uma cortina, uma dificuldade em chegar até elas. Temos uma ideia do valor do conteúdo da biblioteca da infanta Dona Maria, a filha caçula de Dom Manuel I, graças ao elogio que fez a escritora Luísa Cigeia no prefácio da obra em latim intitulada Sintra, onde agradece à infanta ter tido a possibilidade de aceder aos seus livros e refere que ter podido usar a sua biblioteca tinha sido um privilégio de valor incalculável e um fator determinante para os seus estudos e para a composição do poema. Mas não podemos esquecer que a condição de existência de qualquer produção textual depende de uma aprendizagem. Para que seja possível produzir textos, é necessário que as mulheres o possam fazer, ou alguém o possa fazer, é necessário ser alfabetizado.
E no caso da redação de textos em latim ou das traduções do latim, teria sido necessário uma aprendizagem dessa língua, que era, como disse, a porta de entrada para a cultura erudita na época. Neste sentido, vale a pena recordar que a existência de um maior número de textos de autoria feminina resulta também de uma mudança de mentalidades impulsionada pela difusão dos ideais humanistas sobre a educação e sobre o papel civilizador do conhecimento das línguas e dos textos da Antiguidade Clássica, que em Portugal atinge as camadas mais elevadas da sociedade na viragem do século XV e inícios do século XVI. A instrução de base humanista, que incluía a aprendizagem do latim, da cultura clássica, da música e da filosofia natural, como se dizia então, para designar aquilo a que hoje nós chamamos de ciências, foi proporcionada a algumas mulheres como um sinal indicativo de privilégio e como mais uma prenda capaz de valorizá-las aos olhos da sociedade de corte e do mercado matrimonial. Peço para mudança. Num certo sentido, pode dizer-se que todas as mulheres do século XVI de que temos notícias são excepcionais. Pela posição social, pela instrução, pela capacidade de mobilizar recursos financeiros e comprar livros e pagar a mestres e assim vai, pela capacidade de mobilizar recursos simbólicos como o nome, o sangue, até a santidade, a ideia de que estão aproximando-se do ideal da santidade cristã. E por aquilo que em inglês se diz agency, não é? Podemos traduzir muito mal para português, acho eu, como agência, ou seja, pela capacidade de desenhar estratégias coerentes de legitimação segundo os seus próprios objetivos. Quem foram, então, essas mulheres excepcionais? Se tentarmos sistematizar os dados recolhidos, observaremos que se trata, tal como observava Georges Duby para a Idade Média, de gente que gravitava em torno dos centros do poder. Ou seja, mulheres da Casa Real ou aparentadas com a Casa Real. Por exemplo, o caso da Rainha Dona Catarina da Áustria, que escreve uma lista de conselhos à sua filha quando ela casa com o rei de Espanha. Da Infanta Dona Maria, que também escreve, conhecemos 2 cartas em latim que ela escreve à mãe, de Dona Maria de Parma, que tem uma série de escritos, também tem umas regras de vida, umas regras de conduta. Mulheres ao serviço da Casa das Rainhas ou das grandes casas do reino, como a Casa de Bragança ou a Casa da Infanta Dona Maria. Alguns exemplos são a própria Dona Francisca de Aragão, que foi camareira da Rainha Dona Catarina da Áustria. O embaixador de Espanha dizia que ela era a única pessoa que privava com a rainha na sua intimidade. Vejam o poder que esta mulher poderia ter. Públia Hortência de Castro, que entra ao serviço da Casa de Bragança, as autoras de motes e de poemas impressos em 1516 no Cancioneiro Geral, que são quase 30, são 28. E há várias homónimas, podem ser um pouco mais ou um pouco menos, e que frequentaram a corte no tempo de Dom João II e de Dom Manuel I. Mulheres das famílias da nobreza ao serviço da Casa Real. Nós percebemos que tudo gira em torno dos mesmos círculos, como acontece com Joana Vaz, Luísa Cigeia, Ângela Cigeia, Paula Vicente ou Dona Leonor de Noronha. Religiosas, originárias de famílias nobres, com acesso aos círculos femininos da corte. Lá está, tudo sempre pendurado. Soror Maria do Presépio, ou uma Soror Briolanja Ferraz, de quem realmente chegaram escritos até nós. A estas podemos acrescentar os casos raríssimos de mulheres suficientemente autónomas jurídica e financeiramente para poderem dispor dos seus bens e criar um lugar para si próprios. Há umas cartas fora do baralho. A carta fora do baralho
é mais conhecida, é Joana da Gama, fundadora do Recolhimento do Salvador em Évora. Ela fica viúva com uma fortuna relativamente jovem e resolve que não quer ficar sob a tutela de ninguém. Ou de mulheres que conseguem usar o seu capital simbólico para aceder aos círculos femininos do poder, como Sor Maria da Visitação, a freira que pintava chagas e que conseguiu insinuar-se junto da corte através de uma autorrepresentação da santidade. Mas por acaso correu-lhe mal, porque acabou por ser descoberta e foi queimada pela Inquisição. E os escritos... Não, ela não foi queimada, desculpa. Os escritos foram queimados, ela foi condenada, mas foi condenada à reclusão perpétua no convento, no centro, no meio do nada. Uma questão que vale a pena pensar prende-se com o aparecimento destes escritos de autoria feminina no início do século XVI. Ainda que a difusão do livro tenha certamente potenciado a familiaridade crescente das mulheres com a cultura escrita, cabe perguntar se se tratará de um fenómeno sem precedentes, ou melhor, sem antecedentes, ou se é possível traçar uma genealogia cultural feminina capaz de inscrever o fenómeno da produção textual das mulheres do século XVI numa linha de continuidade com fenómenos anteriores. Nesta ordem de ideias, vale a pena recordar a investigação levada a cabo durante décadas por Américo da Costa Ramalho sobre algumas figuras femininas do século XV, uma vez que a informação que reúne nos seus trabalhos, que podem ser considerados pioneiros a vários títulos, permite, de facto, traçar uma linhagem da aproximação das mulheres das elites portuguesas à cultura escrita, pelo menos desde o século anterior. Este é um fenómeno peninsular, ao qual a rainha Isabel a Católica deu um impulso decisivo quando decidiu aprender latim e ensinar e promover a aprendizagem desta língua e da cultura clássica pelas filhas e pelas damas da sua entourage, da sua corte. E que a política de casamentos ibéricos com a respectiva troca de mulheres entre as famílias reinantes ibéricas veio potenciar. Num dos seus trabalhos, Costa Ramalho refere-se até às mães da nobreza, como uma espécie de irradiação. A partir delas, a responsabilidade é das mães. E podemos até recordar a sua afirmação. Ele diz, em final do século XV, de 1485 em diante, com a chegada a Portugal de Catal, de Paris e o Ciclo, se acende na corte portuguesa um movimento cultural de raiz renascentista, a que não são alheias senhoras da nobreza. Ao seu zelo pedagogo não escaparam as mães da alta nobreza. Mesmo Dona Maria Freire, etc, etc. Para concluir, temos que admitir que havia um movimento de interesse pela nova cultura entre as damas da corte antes de 1520. Portanto, as coisas não aparecem do nada. Se ensaiássemos uma tentativa de sistematização, que é no fundo o que eu estou a tentar fazer aqui, não sei, dir-me-ão depois se conseguir chegar a alguma parte, e agrupássemos as produtoras de textos de que temos notícia de acordo com a sua origem social e com as funções que exerceram na sociedade do seu tempo, obteríamos algo como o quadro que se segue. E peço para passar. Teríamos 5 grupos: as rainhas e as princesas, e aí podemos falar de Dona Brites, duquesa de Viseu, que era a mãe da rainha Dona Leonor, de que falei há pouco, a própria rainha Dona Leonor, a rainha Dona Isabel, enfim, estamos aqui neste universo muito, muito alto na escala social. Depois, as latinas. As latinas era a designação com que algumas mulheres aparecem na lista das moradias, ou seja, na lista de pagamentos das rainhas. Porquê as latinas? Porque a sua função era traduzir do latim, ensinar o latim às outras damas e redigir documentos em latim. E então há pelo menos 3 mulheres que sabemos que tiveram estas funções junto das cortes de Dona Catarina e depois da infanta Dona Maria. Joana Vaz, Luísa Cigeia, Dona Leonor de Noronha. Damas da corte,
são mulheres de famílias nobres que estão ao serviço da Casa Real. Aqui podemos incluir as damas do Cancioneiro Geral, mas também Dona Francisca de Aragão, Guiomar Blasfé, enfim. E algumas religiosas. Eu queria só abrir um breve parênteses para dizer que há algumas investigadoras célebres que trabalham sobretudo sobre poesia conventual e que dizem a escritora típica do período moderno é uma freira. Será, mas não é a escritora típica do Renascimento. Ou seja, toda esta produção textual feminina em ambiente conventual é um fenómeno da segunda metade do século XVI, é um fenómeno pós-tridentino. É no momento em que há um interesse renovado por enclausurar mulheres e que depois temos uma santa escritora que é canonizada, que é Santa Teresa d'Ávila, que vem dar ainda mais um impulso a isto, aí sim multiplicam-se. Antes do Concílio de Trento temos algumas mulheres que escrevem e que escrevem os mesmos géneros, os mesmos relatos de fundação de conventos, mesma poesia devocional, as mesmas vidas de santos, mas o número é reduzidíssimo em comparação, é reduzidíssimo, pelo menos tanto quanto foi possível encontrar para o caso português. Mas existem e nós vamos ver quem elas são e são sempre mulheres em lugares de grande destaque, aquelas que têm acesso à escrita. São as abadesas, são as prioresas, são gente que já tinha uma preparação e uma instrução cuidadíssima e elevadíssima antes de entrar para o convento. Não foi lá que eles aprenderam e que tiveram instrução extraordinária e privilegiada e excepcional que depois revelam nos seus escritos. Eu tenho aqui 2 nomes, Soror Maria do Presépio, Soror Briolanja Ferraz, há mais alguns. E depois temos estas exceções, não é? O caso de Joana da Gama, a tal que funda o seu próprio recolhimento e que paga o seu próprio livro, e Maria da Visitação, a quem depois correu-lhe mal, e nós não temos acesso aos escritos dela porque foram todos queimados. Ora, esta categorização, esta espécie de ensaio de categorização, permite pelo menos pôr em evidência o papel central exercido pela corte, quer na promoção da aprendizagem das artes liberais e da cultura científica da época pelas mulheres, quer na difusão da cultura erudita e cortesã, quer na modelação de comportamentos com reflexo na produção das escritoras, porque elas não escrevem, por exemplo, livros de cavalarias, não é? Apesar de depois no século XVII vai haver algumas que começam a transgredir. Mas nesta altura elas escrevem aquilo que é possível que elas escrevam. E nem tudo é possível para uma mulher. As possibilidades não estão todas abertas. E, portanto, orientadas por parâmetros definidos para as damas da corte. Estes ideais incluem, além de modelos de conduta, de práticas devocionais, de modos de fazer e de estar, formas e conteúdos textuais. A verdade é que, apesar de serem mais abundantes do que o que se conhece para épocas anteriores, os textos quinhentistas de autoria feminina recuperáveis são relativamente poucos. O facto de se conservarem cartas redigidas em latim e em vernáculo por grandes senhoras, como a Rainha Dona Catarina, ou a Infanta Dona Maria, ou a Dona Maria de Parma, decorre das circunstâncias biográficas destas mulheres, mas também corresponde a uma escolha formal consentânea com a associação tradicional da esfera da atuação feminina com a esfera do privado e da intimidade. Mas creio que vale a pena sublinhar que, pelo contrário, a generalidade, ou seja, pelo contrário, ao contrário do que poderia parecer, a generalidade das cartas femininas conservadas pouco transmitem de pessoal. Ainda que adotem a retórica da carta familiar, trata-se geralmente de missivas que estão pensadas, pensando que podem vir a ser lidas por terceiros, são muitas vezes pensadas para ser lidas em voz alta e para circular em ambientes semi-públicos.
E não podemos esquecer, quando lemos cartas em latim, ou olhamos para as cartas em latim, que ninguém tem o latim como língua materna. Pelo que as cartas em latim não devem nem podem ser confundidas com escritos da intimidade, ou com a tal escrita do coração, que é uma expressão usada no século XVIII por um senhor chamado Abade Batteux, que escreve um livro chamado O Cours de Belles Lettres e que publica em 1765 e que diz: a escrita das cartas familiares deve ser uma escrita do coração. Isto é no século XVIII. No século XVI é outra coisa. Estas cartas familiares têm a retórica da carta familiar, não são necessariamente cartas escritos da intimidade. O mesmo acontece com os motes e com a poesia pensada para dialogar em verso com os textos improvisados ou recitados na corte. São textos públicos. Por outro lado, as informações que temos sobre a escrita das mulheres provêm, sobretudo, de testemunhos indiretos. Eu queria pedir se seria possível passar o slide. Então, quem é que são estes testemunhos? Testemunhos de cronistas que mencionam as rainhas, as princesas e os seus saberes. Então, porque elas, pela voz dela, não falam grande coisa sobre si próprias. Eruditos contemporâneos que mencionam mulheres sábias e que lhes constroem uma reputação. Autores que dedicam textos a mulheres em que as representam como seres superiores, belos, cultos, exemplares, excepcionais. Lá vamos bater na mesma coisa. Moralistas que referem certas mulheres como virtuosas e dignas de imitação. E também os processos inquisitoriais, normalmente por motivos já um bocadinho menos excepcionais, ou excepcionais ao contrário. Ou seja, temos nomes. Muito raramente temos alguns detalhes biográficos, mesmo das senhoras que viveram na corte. E ainda mais raramente temos acesso aos textos que elas produziram. Ou seja, como afirmava Georges Duby, a informação que conseguimos reunir acerca de grande parte das produtoras de textos do século de Camões chega-nos através de representações masculinas, moldadas por concepções idealizadas pelos homens sobre as características e as virtudes que as mulheres devem ter e pelo lugar que em cada momento a sociedade patriarcal lhes atribuiu. Neste panorama, o caso de Joana Vaz é exemplificativo, uma vez que só temos conhecimento da sua atividade pelos encómios que lhe foram feitos por intelectuais tão ilustres como Aires Barbosa, que foi professor em Espanha, André de Rezende, grande erudito, o capelão da rainha Dona Catarina, Rodrigo Sanches, o professor da Universidade de Salamanca, Baltasar de Teive, ou o bispo de Miranda, António Pinheiro. São grandes personagens. A correspondência em latim, trocada entre Rodrigo Sanches e Baltasar de Teive, permite levantar uma parte do véu e perceber o efeito de apagamento que tiveram as estratégias de ocultação postas em marcha pela construção social de género da época. Assim, quando Baltasar de Teive se queixa numa carta de não ter recebido resposta de Joana Vaz a uma carta que lhe enviara, Sanches contrapõe a honestidade daquela senhora, dizendo, por favor, se puderes passar o slide, diz sobre essa mulher superior que se chama Joana Vaz, atenção, uma mulher superior, estrela do nosso país e do nosso século, nada mais nada menos, crê na verdade de tudo quanto te digam em seu louvor. Julgo mesmo que a fama de invejosa tem dela apregoado menos do que deve. Para não falar da erudição admirável que uma rapariga de tenros anos adquiriu entre mestres mudos, como chamam os livros, e fora do convívio dos homens doutos. Quantas virtudes se requerem numa jovem da nobreza? Tudo nela se encontra: recato, honestidade e modéstia. Se não respondeu à tua carta, atenção, não deves ficar surpreendido. Embora educadíssima e de feitio acolhedor, todavia, considera ser de importância para a sua honra não escrever ou não responder jamais a homem algum,
sem que primeiro o pai lhe o imponha. E podemos perceber que há todo um mecanismo, toda uma espécie de estratégias de ocultação que são postas em prática pelas próprias e também por aqueles que as rodeiam e que simultaneamente estão a compor-lhes uma imagem maior do que a realidade. Podemos seguir a evolução de algumas destas representações ao longo do tempo. Por exemplo, a referência a mulheres que se distinguiram pela instrução e pela erudição é usada para a exaltação identitária de Portugal nas obras produzidas por Duarte Nunes do Leão, por Frei Luís dos Anjos e por António Sousa de Macedo durante a monarquia dual. No momento em que Portugal não existe como reino independente, há uma série de senhores que se preocupam em não deixar esquecer que tem uma identidade própria. Vou pedir se passa o slide. No repertório que publica neste período, Frei Luís dos Anjos inclui na lista de mulheres, e vou citar o título, santas e ilustres em virtude, que nasceram, viveram ou estão sepultadas em território português, inventariado, que era O Jardim de Portugal, é o título da obra, publicada em 1626, inclui personagens como a Infanta Dona Maria, de que já falámos, a própria Joana Vaz e Dona Leonor de Noronha, que é a primeira mulher que publica com o seu nome traduções do latim, com o patrocínio da Rainha Dona Catarina da Áustria. O facto de nenhuma destas três senhoras ter casado permite ao Frei Luís dos Anjos aproximá-las das Virgens Santas e atribuir-lhes práticas e comportamentos devotos. Veja-se o que ele diz acerca de Dona Leonor de Noronha, que viveu toda a vida na corte, mas não casou. Então, peço para passar o slide. Diz, Dona Leonor de Noronha, além do recolhimento, se deu muito às boas letras, pelo que veio a escrever e imprimir alguns tratados espirituais, ao modo de homilias, exprimindo principalmente a grande devoção que tinha ao Santíssimo Sacramento do altar. Olha, eu vi o livro, não vi tanta devoção ao Santíssimo Sacramento, mas é uma questão, lá está, estamos filtrados pelo o olhar de Frei Luís dos Anjos, ao qual recebia, ele parecia que estava lá, não é? Ao qual recebia, depois de muita preparação de sua alma, pelo que foi ilustre em virtudes, das quais agora anotaremos esta, que deu maravilhoso exemplo, com seus contínuos estudos, às donzelas ilustres do reino, acerca de quão bem hão de empregar o tempo e a quem hão de dirigir os suspiros do peito, as palavras que falam e os avisos que escrevem com sua pena, porque ainda que as gotas da chuva não alaguem a barca, todavia, se são muitas, dispõem-na muito para ser alagada com as ondas do mar. E diz, estava de ordinário escondida no seu oratório, ora lendo, ora orando, ora escrevendo, de onde veio a ser em nosso reino muito ilustre em virtudes e juntamente muito sábia. Uma freira não faria melhor, sempre no oratório, a ler, a escrever e a rezar. Ora, a construção de imagens idealizadas do feminino a partir da leitura dos textos escritos pelas mulheres e a sua instrumentalização tem uma longa linhagem. Incide até sobre figuras como as poetisas mencionadas no Cancioneiro de Geral de Garcia de Rezende, acerca da maioria das quais nada se conhece para além do nome, de um mote de 3 ou 4 versos, de uma oitava ou de uma décima de redondilha. Em 1910, a tentação de dar vida a estas personagens levou Anselmo Brancanfreire a escrever frases como estas. E não sei se pode passar. Diz assim, estas raparigas da corte de Dom João II e Dom Manuel eram mesmo levadinhas da breca. Namoradeiras, volúveis, trocistas, traziam os cortesãos seus servidores pela arriata. E depois, mais adiante, diz, vou talvez dizer uma heresia, mas encontro nas donzelas da corte daqueles tempos muito das varinas de antanho. Quer dizer, ele estava lá, sabe perfeitamente como é que era. Elas eram desempenadas, fortes, bailavam, cantavam, tinham a resposta pronta em prosa ou verso e a frase livre. Uma familiaridade, não é? À leia de conclusão,
gostaria de lembrar que as mulheres do século XVI chegaram até nós soterradas por camadas sucessivas de imagens que lhes foram sendo coladas através dos séculos. Só uma investigação documental atenta e minuciosa, complementada por uma contextualização histórica rigorosa, poderá, até onde as fontes o permitirem, desmistificá-las. Se quisermos passar da fase do resgate de nomes e de textos para a construção de uma narrativa capaz de organizar estes dados de forma consistente, é esse o trabalho que nos resta fazer. Muito obrigada pela vossa atenção. Agradecemos, Wanda, por esse panorama, essa sistematização tão aprofundada e variada e que mostra para a gente quem eram, o que escreviam, por que escreviam e por que foram soterradas e apagadas. Muito obrigada, Wanda. Obrigada a todos.